16 de dezembro de 1990, estádio do Morumbi, mais de 100 mil torcedores nas arquibancadas, decisão do Campeonato Brasileiro, um jogo que entrou para a história. O Corinthians vai tentar o seu primeiro título brasileiro, sai aqui o São Paulo. Os dois times chegaram a essa decisão pressionados. O São Paulo por ter perdido a final de 89 do Brasileirão, um ano antes, para o Vasco da Gama, também aqui no Morumbi. E o Corinthians, apesar de ser o maior vencedor de títulos estaduais, não tinha sequer uma conquista nacional. Aconteceu há 20 anos e foi assim. No primeiro jogo, também no Morumbi, vitória do Corinthians, 1-0, gol de Wilson Mano. Com esse resultado, bastava um empate na partida final, mas o Mano da época não queria saber de jogar pelo empate. Apesar do empate nos favorecer, eu acho que a nossa equipe tem que jogar como sabe, né? Marcando na frente, quando tem que atacar, atacar. E não pode ficar muito preocupado em só se defender, que pode ser perigoso. Na semana que antecedeu a grande decisão, uma polêmica. O zagueiro Ricardo Rocha, um dos líderes do São Paulo, já estava recuperado de uma contusão, mas o técnico Tele Santana não quis escalá-lo. A minha forma já melhorou bastante, mas isso cabe ao treinador responder, não a mim. O time veio jogando bem e seria temeroso colocá-lo numa decisão, um jogador que há muito tempo não joga. 20 anos depois, Ricardo Rocha revela que os principais jogadores do elenco foram pedir a Tele para rever a decisão, mas não foram atendidos. E ele falou, eu não mando vocês embora porque eu não tenho mais jogadores, senão vocês iriam embora, porque quem manda aqui sou eu e eu acho que ninguém tem que interferir. Aqui quem escala o time sou eu, não é a torcida, não é o diretor, não é ninguém. Nessa decisão, os próprios dirigentes corintianos não estavam confiantes. Dizem até que o presidente Vicente Mateus não queria sequer concentrar o time, porque não acreditava na conquista. Ele não queria concentração, não era porque era o São Paulo, que ia ganhar. Era porque ele não queria gastar dinheiro mesmo. O seu Vicente era muito mão fechada, né? Outra lenda que ficou para a história e que os jogadores daquela época procuram desmistificar é que o time do São Paulo era muito superior ao do Corinthians. Eu achava o Corinthians naquele momento um time muito mais forte. Não é muito mais forte, mas eu sentia mais firmeza no time do Corinthians. O grupo nosso era muito forte, né? Ronaldo, Marcelo, o Neto, o grupo inteiro, não? A gente fala nesses nomes, mas a realidade era o grupo inteiro muito forte que queria, né? No primeiro tempo, pressão do São Paulo, que precisava da vitória. Até quando? Até quando resiste o Corinthians, Datena? Eu sinceramente não sei. O Nelsinho está simplesmente desesperado no banco de reservas. O chute de Wilson Mano foi um dos raros momentos do Corinthians no ataque. Aos 9 minutos do segundo tempo, a jogada começa com o Neto no meio-campo e 18 segundos depois, vai lá, Luciano. Mas pela ponta, vamos ver o Fabinho. Bom lance do Fabinho, bom lance do Fabinho. Tupanzinho, o Fabinho fechou, grande, entre as pernas, Fabinho, olha o gol, olha o gol! Gol! Fabinho Tupanzinho numa jogada sensacional. Tupan! Título brasileiro perto do Corinthians, Datena. É aquele velho detalhe, Luciano. Quem não faz, acaba tomando. O desespero do São Paulo era tão grande que nem reclamou desse pênalti claro de Marcelo de Jean em Elivelton. O árbitro Edmundo Lima Silva também não viu outro pênalti de Flávio em Tupanzinho. O que ficou para a história foi o apito final. Campeão pra valer! Corinthians, a festa é toda sua! Pra mim não é cor porque a bola terminou na minha mão, né? Terminou na minha mão, ainda peguei a bola, levantei, entreguei pro árbitro, ele apitou o fim da partida. O estádio lotado, com
se não me engano, acho que é 110 mil pessoas. Acho que nunca mais nós vamos ver isso. Mas foi muito bonito. Para o São Paulo foi a segunda decepção seguida, o que aumentava a fama de pé frio de Tele Santana. Muito difícil falar agora algumas coisas, mas quando o Tele perdeu aquele título, muitos dirigentes me procurou. Falou, a gente tem que mandar ele embora, ele é pé frio e ele não dá, realmente. Ele tinha que ter colocado você para jogar. E sempre nas conversas, que tinha eu com o Raí e com ele, a gente sempre falava que não. E quase Tele abandonou a carreira, só que por causa de um suposto complô da Federação Paulista. Eu cansei, me enojei um pouco de algumas coisas que aconteceram nesse campeonato. Que por exemplo? Um trabalho que foi feito de arbitragem para esses 2 jogos finais. Eu acho que não tinha direito a federação de determinar quem ia apitar os jogos. A cobrar, a CBF sempre determinou os juízes, todos nós acatamos. Quando chega no final, entrega a responsabilidade para a federação, onde se sabe que está cheio de corintiano no departamento de árbitros. O Fará não gosta do São Paulo, porque o São Paulo não votou nele. Tudo isso entristece. Do lado corintiano, comemoração parecida à da conquista de 77 e os jogadores eufóricos, ou quase todos. Esse time mostrou que sabe jogar também sem você. Não sei, jogou sem menos que 2 partidas. Né? Como é que você encarou essa vitória? Uma vitória de todos nós, né? Acho que é importante que nós somos. No dia seguinte, Tupanzinho, autor do gol, falou do sonho de disputar sua primeira Libertadores, a segunda do clube. E agora disputar uma Libertadores, para mim, acho que é o sonho, né? É difícil analisar agora no momento, mas eu creio que o Corinthians pode chegar lá. O então presidente Vicente Mateus, com 82 anos, também foi ao Parque São Jorge. Há uns dias atrás, gritavam, fora Mateus que o Corinthians não é teu. E ontem gritavam, fica Mateus que o Corinthians é teu. O jogo marcou um recorde de audiência. Na época, a cidade de São Paulo tinha pouco mais de 10 milhões de habitantes. 7 milhões e 300 mil estavam ligados na Band, que transmitiu a final com exclusividade. Aconteceu há 20 anos e foi assim. Nesse momento, nada mais justo que eu passar a palavra para você, craque Neto. Nossa, que legal. Pô, parabéns aí ao Band Esporte por essa matéria maravilhosa aí, de Band Esporte Clube, desculpa, e também aqui do Jogo Aberto, relembrar realmente, depois de 20 anos, eu com 44 anos hoje, a gente vê o Márcio ali, que é treinador do Volta Redonda, o Wilson Mano, que hoje tem posto de gasolina lá em Jaú, você vê o Tupanzinho, que hoje mora em Mato Grosso do Sul, que tem falando uma em fábrica, Libertadores. Falando em Libertadores, a gente nem sabia de Libertadores, isso é tudo mentira, a gente nem sabia, os caras nem, falar a verdade, esse time foi montado para não cair. Porque veio o Guiné de Sorocaba, veio o Tupanzinho de Sorocaba, veio o Fabinho da Platinense, o Marcelo já era da divisão de base, o Wilson Mano, o Jacenir veio do Catanduvense. O único cara fera mesmo, que tinha o respeito da torcida, era o Ronaldo. Era o Ronaldo só. Você tá diferente ali, passou o tempo, tava né, magrinho, né? Ali tava magrinho, de bem, 24 anos. Agora, falar a verdade, eu fico muito feliz, muito obrigado à TV Bandeirantes, está aí abraçando o Ronaldão. Né? Fico feliz em ver uma camisa tão forte como essa, o reconhecimento. Olha o doutor Osmar atrás, vocês perceberam que é o doutor Osmar atrás? Não. Ali, aí é o doutor Osmar atrás ali. Pode voltar lá, doutor Osmar de Oliveira. Nossa, mesmo. Vamos mostrar essa imagem do debate pra ele. Porque é o doutor Osmar, você vê que ele tá olhando ali, eu nem tinha amizade com o doutor Osmar. Como é que você viu isso? Eu tenho, assim, uma boa fisionomia. Você tem olho biônico, eu já percebi isso. Na verdade, a gente tem que reparar nas coisas importantes da vida. Eu fico muito feliz, muito agradecido. Mandar os parabéns pro Tupanzinho, pro Fabinho, que foi o cara que eu mais gostei de jogar junto. A todos os jogadores que deixaram com que eu fosse o artilheiro do time. Né? E foi o título mais importante da minha vida, o primeiro título do Campeonato Brasileiro do Corinthians, e que eu não recebi nenhuma ligação de nenhum dirigente do Corinthians e nunca teve uma festa, um almoço, um jantar, absolutamente nada por esse título de 90. Essa semana ninguém ligou, nunca, ninguém planejou alguma coisa diferente, uma comemoração? Nada. Fica a ideia aqui oferecida pelo Jogo Aberto, por isso para valorizar, se me ligar hoje, eu não atendo o telefone, né? E não é só por mim, não, porque eu apareço na televisão todo dia, não estou nem aguentando me ver mais na televisão. E fico feliz, emocionado de ver uma matéria tão bonita como essa e de voltar a rever o Wilson Mano, que eu falo sempre com ele, o Giba, Ronaldo, Jacenir, Marcelo, Ezequiel, todos esses jogadores importantes, Antônio Carlos, Ângelo, Dinei, que é o único jogador da história do Corinthians que tem 4 títulos brasileiros.
quer dizer, filho do Ney, um baita de um centroavante que passou pelo Corinthians. E esse título aí, para as pessoas que não sabem, né, foi o primeiro de 80 anos.